Tarde. Boa tarde. O rombo da Previdência bate recorde. E já passa de 268 bilhões de reais. Indefinição em Brasília. A presidente do STF, Carmen Lúcia, suspende a posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. E o governo afirma que vai insistir na luta judicial pela posse. A desigualdade no Brasil e no mundo. Os 5 brasileiros mais ricos têm patrimônio equivalente à renda da metade mais pobre da população. Moradores de São Paulo se recuperam da chuva que provocou muita destruição no fim de semana. A polícia de Minas investiga o afogamento de 2 meninas em Belo Horizonte. A piscina do clube não tinha salva-vidas. Tóquio faz a primeira simulação de um ataque com mísseis da Coreia do Norte. A Turquia ataca alvos curdos na Síria pelo 3º dia seguido. E os senadores americanos tentam um acordo para acabar com o impasse. O orçamento não foi aprovado e o governo está sem dinheiro. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje dessa segunda mostra um dia de recomeço para muitos moradores da maior cidade do país. Uma tempestade de verão provocou estragos em São Paulo nesse fim de semana. A reportagem é de Roberto Paiva. A manhã foi usada para limpeza e aí deu para ver melhor a destruição que a chuvarada deixou. Durante o temporal, 2 casas desabaram e esta ficou assim. Agora há pouco havia pessoas abandonando o local. E foi um dia perdido para muita gente. Ao meio-dia, 10 ruas ainda estavam interditadas. E a previsão da volta da energia elétrica é só a partir das 7 da noite. A água invadiu esta clínica médica. O pessoal que trabalha aqui chegou pela manhã e encontrou tudo revirado. Mesas, cadeiras, computadores, impressoras... tudo perdido. Não foi nem meia hora de chuva, mas a água veio com uma força. Ontem em São Paulo choveu 1/3 do que era esperado para todo o mês de janeiro. E o vento também veio forte. O temporal derrubou pelo menos 22 árvores. Uma delas caiu em cima de um carro onde estava a comissária de bordo, Camila, que nunca tinha levado um susto desses. E o mais engraçado é que todo mundo tem medo de voar. Parecia que era um trovão, um raio, mas nunca que a árvore caindo no carro, entendeu? O rapaz que trabalha como motorista de um aplicativo perdeu o único carro da família, usado para trabalho e para lazer. Ele tinha acabado de estacionar o carro na frente do bar, onde ia comemorar os 2 anos e 8 meses da filhinha com a família. Graças a Deus eu já tinha saído, eu e minha família, e a árvore caiu em cima, a gente conseguiu se salvar. Foi coisa de 5 minutos ou menos. Na Vila Madalena, bairro Boêmio de São Paulo, a correnteza saiu arrastando o carro. Essa mulher se arriscou no meio da água. Ela tentou se segurar no muro, não conseguiu e seguiu em frente. Assim que passou a chuva, os donos dos carros arrastados foram procurar por eles. Choveu forte, entrou até água no bar que a gente estava. E parece que aqui choveu um pouco mais ainda, a água subiu bastante e trouxe o carro. O Rafael fez essas outras imagens do mesmo momento. Ficou preocupado. Vai tentar salvar as coisas nessa hora e tem a vida aí por trás de tudo, com bueiros abertos, galhos, muitas coisas que podem realmente ser fatais. Pois é, será que tem mais previsão de chuva forte aqui para São Paulo? Vamos perguntar para Eliana Marques, que está de volta ao Jornal Hoje. Eliana, bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde aqui para vocês, para todos vocês. Muito bom estar de volta ao JH, depois de uma temporada lá no É verdade. E aí, tem chance ou não tem chance de chuva forte aqui? Tem sim. Olha, hoje ainda tem previsão de chuva forte aqui em São Paulo. Está bem quente, também está muito úmido. São ingredientes que ajudam a formar os temporais, né? Olha só a máxima que está prevista para hoje aqui em São Paulo. 32 graus daqui a pouquinho. Essa chuva pode vir com granizo, com ventania. À noite tem possibilidade de chuva também, possibilidade menor que à tarde, e a temperatura já cai para os 23 graus. Agora, como já choveu bastante, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais diz que tem risco de mais alagamentos, de mais deslizamentos de terra em toda essa faixa aqui, que pega a Grande São Paulo e pega também o litoral paulista. No Rio de Janeiro, previsão de pancadas de chuva hoje. Em Belo Horizonte, a mesma coisa, com menos volume de chuva que no Rio. Agora, na região de Juiz de Fora, pode chover bastante, já fica aqui o aviso. E em Vitória, nadinha de chuva. A gente vê bem quente em todas as capitais do Sudeste. E nas outras regiões do país? Vou falar do sul do país, porque por lá já choveu em várias regiões gaúchas hoje. Tem grandes volumes de chuva sendo esperados, principalmente nessas áreas que a gente vê em azul mais escuro, aqui no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina. Tem risco de temporal nessas áreas aí. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus, em Florianópolis, 27, com 30
30 milímetros de chuva por lá é muita coisa. Em Curitiba, máxima de 28, com 22 milímetros é bastante chuva também. No Paraná como um todo, previsão de pancadas de chuva isoladas. Centro-Oeste já está com uma chuva mais fraca. Agora, o norte do Brasil também pode ter bons volumes de chuva em praticamente todos os estados. E no Nordeste, uma faixa aqui, olha, no litoral com mais nuvens, vai do Maranhão até Pernambuco, é pouca chuva, apesar de ter um sol com mais nuvens. Agora, quem fica com sol aí o dia todo hoje, ó, quem está entre o sertão de Pernambuco, vindo aqui até grande parte do Espírito Santo, também oeste de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, e um pedacinho aqui de Roraima. Boa Vista está nesse pedacinho, por lá não tem previsão de chuva hoje. Em Rio Branco já pode chover, Brasília também sem chuva, Salvador com chuva e Recife também. Lembrando que o tempo está mais instável no Recife, mas tanto Salvador quanto Recife é pouca chuva. Eliana, para amanhã tem algum aviso? Temos vários avisos de temporais, inclusive, verão, né? Então, eles continuam pegando aqui toda essa faixa, olha, região norte, avançando aqui por Maranhão, até o norte da região nordeste, até o Rio Grande do Norte. Risco de temporal aqui no sudeste, pegando zona da Mata Mineira, sul de Minas, região serrana do Rio de Janeiro, grande parte aqui de São Paulo, inclusive capital paulista, avançando por Curitiba, Vale do Itajaí e grande parte do Rio Grande do Sul. Perigo nessa área aqui, olha, chuva volumosa na região de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Tá certo. Valeu, obrigado. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Até. Em Belo Horizonte, a Polícia Civil está investigando o afogamento de 2 meninas primas na piscina de um clube particular. A reportagem é da Linha Guiar. As crianças estavam com a família no Arena Clube Matos, na região oeste de Belo Horizonte. Alice tinha 3 anos e Heloísa 4. O pai de Alice, muito emocionado, contou que as duas estavam brincando na piscina para bebês e, sem que ninguém visse, elas pularam numa outra maior. Todo mundo preocupado em juntar as coisas para ir embora, peguei a toalhinha dela e fui procurar ela em questão de minutos. A Vanderlúcia mora ao lado do clube. Foi a família dela que socorreu as meninas. Na hora que pegou a primeira menina e pôs dentro do carro, que ele estava saindo, aí o pai da menina já veio com a outra. As crianças foram levadas para o batalhão da Polícia Militar, perto do clube, onde o SAMU fez o atendimento. Mas elas não resistiram e morreram. As famílias contaram que o clube não tinha salva-vidas. Belo Horizonte tem uma lei de 8 anos atrás que obriga os locais com piscina pública ou coletiva a terem salva-vidas credenciados e treinados para técnicas de salvamento, como resgate e primeiros socorros. Mas, segundo a Prefeitura, a lei não foi regulamentada até hoje e, por isso, não tem fiscalização. A Prefeitura não informou se o clube tem alvará de funcionamento. O clube hoje estava fechado. Ninguém foi encontrado no local. A polícia informou que uma perícia ainda vai ser feita na piscina. Por telefone, nós também não encontramos os donos do Arena Clube Matos ou alguém que pudesse falar pelo clube. A polícia abriu um novo inquérito para investigar se houve falsidade ideológica do motorista que atropelou 18 pessoas em Copacabana e matou um bebê na última quinta-feira e omitiu do Detran que tinha epilepsia. Antônio Anaquim gravou um vídeo para o Fantástico. Eu tive uma ausência. Você fica completamente congelado, se contorce um pouco para o lado e nisso perde também totalmente a consciência das coisas. Somente via o vidro do meu carro quebrado, 2 policiais na minha porta. Peço perdão a todas as pessoas que sofreram e estão sofrendo por toda essa tragédia que eu causei. A menina Maria Luíse, de 8 meses, morreu. Antônio estava com a habilitação suspensa por excesso de multas e negou que tivesse sido notificado da suspensão do direito de dirigir, mas a notificação enviada para o antigo endereço dele foi recebida e assinada pelo porteiro Benedito Alberto. Em depoimento à polícia, Benedito reconheceu a própria assinatura, mas disse que não se lembra de ter entregue especificamente esta notificação a Antônio Anaquim. Mesmo impedido de dirigir, Antônio renovou a carteira em dezembro de 2015. Agora a polícia também vai investigar por que ele omitiu do Detran sua condição médica.
É grave o estado de saúde da jovem baleada ontem na Praia da Reserva, na zona oeste do Rio. A TV Globo teve acesso às imagens do assalto que vão ser usadas pela polícia para identificar os bandidos. Essas imagens mostram o momento em que os banhistas se levantaram por causa da confusão. O bandido, de camisa branca, correu com uma arma na mão. Sem camisa, o policial que foi assaltado apareceu armado e se abaixou. O bandido fugiu em direção a um restaurante e foi seguido pelo policial. O ladrão pulou o muro e fugiu de moto com outro rapaz pela contramão. Um dos tiros disparados pelo bandido atingiu a barriga de Larice Isídio da Silva, de 21 anos, que precisou passar por uma cirurgia. Já está na cadeia o homem apontado como responsável por um crime que chocou o Brasil em 2013. Guilhermo Longo é acusado de matar o enteado Joaquim no interior de São Paulo com uma dose excessiva de insulina. A reportagem é de Bruno Pellegrini. É aqui nesse presídio, em Tremembé, no interior de São Paulo, que Guilherme Longo deve passar os próximos meses até ser julgado pela morte do menino Joaquim. Nesses primeiros dias aqui na P2 de Tremembé, Guilherme vai passar por uma adaptação. Ele vai ficar em uma ala especial, isolado dos outros presos e com direito a banho de sol em horários diferentes. A única pessoa com quem ele poderá ter contato é com o advogado dele. E isso deve acontecer na próxima quinta-feira. Depois de 10 dias no isolamento, Guilherme vai passar para uma outra parte do presídio, onde estão presos como Alexandre Nardoni, que cumpre pena de 30 anos por matar a filha Isabela Nardoni, e Lindenberg Alves, condenado por sequestrar e matar a namorada Eloá. Aqui os presos podem trabalhar, participar de atividades culturais e ter acesso à biblioteca. Guilherme é acusado de matar o enteado Joaquim, de 3 anos, em 2013, no interior de São Paulo. Ele teria aplicado uma dose fatal de insulina no garoto, que era diabético, e depois jogado o corpo em um rio, na cidade de Ribeirão Preto. Guilherme chegou em Tremembé no sábado passado, em um carro da Polícia Federal. Ele já esteve preso na cidade entre 2014 e 2016, mas uma decisão da Justiça na época determinou que ele respondesse pelo crime em liberdade. Guilherme Longo fugiu do Brasil usando um nome falso e foi preso em Barcelona no ano passado. A extradição aconteceu na sexta-feira passada. O julgamento de Guilherme ainda não tem data para acontecer. A mãe de Joaquim, Natália Ponte, aguarda julgamento em liberdade. Ela também responde por homicídio, por ter sido omissa na segurança do filho. A Prefeitura de São Paulo decidiu antecipar o começo da vacinação fracionada contra a febre amarela para quinta-feira desta semana. Mas é bom lembrar que só deve tomar a vacina quem mora em áreas de risco. O repórter Jean Halpe ouviu pessoas que já tiveram a doença. Começou por uma febre alta e depois uma dor abdominal. E depois, assim, diarreia e vômito. Primeiro dia, dor no corpo. Aí o segundo dia já não tem muita dor no corpo, mais febre mesmo. E aí já fui direto para o hospital e já fiquei na UTI, já fui direto para a UTI, já fiquei em coma e não me lembro mais de nada. Eu fiquei 7 dias na UTI, tomando os medicamentos, sangue, insulina, plaquetas. Lucas e Joselito conheceram a fase mais temida da doença e sobreviveram. Autoridades de saúde estimam que metade das pessoas infectadas com o vírus da febre amarela nem sabe que teve a doença. A outra metade apresenta sintomas de 3 a 6 dias depois de ser infectada. Febre, dor de cabeça, náusea, dor no corpo, mal-estar. Isso durante 3 dias. Depois vem a chamada fase da melhora. Para alguns, a doença acaba aí. Mas para uma parte, ainda vem a fase mais grave. O paciente pode ter sangramento e icterícia quando a pele fica amarelada. Nessa etapa, a doença já compromete o funcionamento de órgãos. O vírus saiu da corrente sanguínea desse paciente e ele vai para as vísceras. Ele pode ir para o fígado, para os rins, para o encéfalo. E o órgão predileto desse vírus, do ponto de vista de ter lesão de células, destruição de células, é o fígado. Essa fase grave que evolui, infelizmente, rapidamente em alguns casos, para, de fato, uma hepatite fulminante, uma insuficiência hepática fulminante, choque e muitas vezes morte. A vacina é a única forma de se proteger da doença, mas ela só é indicada para quem vive ou frequenta as chamadas áreas de risco, áreas de mata onde o vírus circula. Desde 1942, não há registro de febre amarela urbana no país. Não existe uma medicação que mate o vírus da febre amarela. As autoridades recomendam que, nos primeiros sintomas, as pessoas procurem um médico para tentar controlar as consequências da doença.
O Aeroporto Internacional de Salvador ficou sem luz por mais de 6 horas. Centenas de passageiros lotaram o saguão e 21 voos atrasaram. O problema começou às 1h20 da madrugada. Uma pane no sistema da concessionária de energia do estado causou um apagão na região. O único gerador do aeroporto foi acionado, mas pouco antes das 4 horas da madrugada, o sistema interno do aeroporto também quebrou. A situação só foi normalizada às 6h30 da manhã. Alguns passageiros esperaram por quase 2 horas para conseguir embarcar. O relatório do CENIPA sobre a queda do avião, que provocou a morte do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, deve ser divulgado hoje à tarde. No último dia 19, o acidente completou 1 ano. O relatório contém informações sobre o piloto, as condições do avião e da meteorologia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos não aponta culpados, apenas os fatores que contribuíram para a queda do avião. Além do ministro Teori Zavascki, morreram no acidente o piloto e outras 3 pessoas. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu a posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho, posse que estava marcada para hoje. A reportagem é da Gioconda Brasil. Era para ter sido uma posse discreta, com poucos convidados e num espaço mais reservado, a sala de audiências do presidente. Tudo para evitar o constrangimento da última tentativa de formalizar a deputada Cristiane Brasil, do PTB, no Ministério do Trabalho. No dia 9 de janeiro, o cenário estava montado. Os convidados apareceram, mas a posse foi suspensa pela Justiça Federal. Desta vez, a derrota do governo veio do Supremo Tribunal Federal. Em resposta ao recurso do grupo de advogados que tenta impedir a posse de Cristiane Brasil, a ministra Carmen Lúcia disse que era temerário manter-se a posse agendada antes da análise do ato reclamado e deferiu parcialmente a liminar pedida pelos advogados para a suspensão da posse até que, juntadas as informações, incluindo o inteiro teor do ato reclamado, seja possível a análise dos pedidos formulados na presente reclamação, sem prejuízo de reexame desta decisão precária e urgente. A ministra deu prazo de até 48 horas para o envio das informações. A decisão de Carmen Lúcia saiu de madrugada. Ontem à tarde, o presidente Michel Temer demonstrava confiança no fim do impasse. Com a posse, naquele momento, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, Temer confirmou a cerimônia. É a posse da ministra amanhã. Está confirmada? Estou confirmada. A posse foi marcada para hoje cedo porque o governo tinha pressa. Michel Temer queria viajar para a Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, com essa pendência resolvida. Mas os planos foram frustrados. Se o STF decidir pela posse de Cristiane Brasil, enquanto Temer estiver fora do país, caberá ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estará no exercício da presidência da República, dar posse à deputada ou esperar o retorno de Temer. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que o nome de Cristiane Brasil está mantido, mas reconheceu que a vida de Temer ficaria mais fácil se o PTB trocasse a indicação. Seria mais fácil, mas não é esse, nesse momento, o pensamento do governo, certo? Um governo que se propõe a fazer as reformas necessárias não pode, numa questão dessas, que também é basilar, optar pelo caminho mais fácil. E a gente continua falando sobre a suspensão da posse da deputada Cristiane Brasil. Quem traz mais informações sobre esse assunto, Andréa Sadi, boa tarde para você. E aí, o governo está avaliando se vai recorrer ao plenário do STF, né? Recorre ou não recorre? Oi, Sandra, Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, a previsão do governo agora é de que a ministra Carmen Lúcia ela decida de forma definitiva sobre esse caso em até 48 horas, mas a avaliação do governo é pessimista em relação a isso. Eles acreditam que Carmen Lúcia vai sim manter a suspensão da posse da deputada Cristiane Brasil. Ontem a expectativa no governo era outra, porque num primeiro momento esse recurso ele foi distribuído para o ministro Gilmar Mendes, mas foi um erro na hora de fazer essa distribuição aqui no Supremo. Deveria ter ido
primeiro para a ministra Carmen Lúcia, que é a plantonista do Supremo, presidente da Corte, durante o recesso. Então, diante deste contexto, é que o governo já avalia, sim, recorrer ao plenário do Supremo para que o plenário, ou seja, os 11 ministros aqui da Corte, eles analisem este caso envolvendo a deputada Cristiane Brasil. Mas tudo isso só depois do recesso do Judiciário, ou seja, a partir do dia 1º de fevereiro. Dona Sandra. Ok, André, obrigada. A cada 2 dias, uma pessoa se tornou bilionária no mundo entre março de 2016 e de 2017. É um ritmo inédito na história e é um de vários dados surpreendentes que a gente vai ver aqui. Agora, são 2.043 pessoas que têm um patrimônio superior a $1 bilhão cada uma. Olha só, desse grupo, 9 de cada 10 são homens, uma mulher. Os dados são de uma ONG britânica, a Oxfam International. E tem outros números interessantes. Os 42 indivíduos mais ricos do planeta têm uma fortuna equivalente, o mesmo que 3 bilhões e 700 milhões de habitantes no mundo. Metade da população global. E a distância entre ricos e pobres aumentou. 4 de cada $5 de riqueza gerada no mundo em 2017, ou seja, 82% da riqueza gerada, foram para quem está no 1% mais rico da pirâmide. No Brasil, o número de bilionários passou de 30 para 43. Em conjunto, a riqueza aumentou 13% em um ano. As 5 pessoas mais ricas detêm o mesmo patrimônio que metade da população do país. E mais, quem recebe um salário mínimo precisa trabalhar 19 anos para ter a mesma renda que um super rico, 0,1% da população, ganha em um mês. Sandra. É uma desigualdade absurda, né? E a Oxfam divulgou esse relatório, como tem feito aí nos últimos 5 anos, no momento estratégico, um dia antes da abertura do Fórum Econômico Mundial, que é quando os principais empresários e líderes políticos do mundo estão lá reunidos em Davos, na Suíça. A reportagem é da correspondente Bianca Rotier. A neve não para de cair há 2 dias, mas o clima só esquenta. Este ano, o número de chefes de Estado e de governo é recorde, 70. Entre eles, o presidente Michel Temer, que vai tentar resgatar a confiança de investidores na economia brasileira. Mas a maior expectativa é para a participação de Donald Trump. O último presidente americano a vir a Davos foi Bill Clinton, há 18 anos. Se Trump vai trazer a mensagem America First, Estados Unidos em primeiro lugar, do outro lado estarão líderes comprometidos com o multilateralismo, como o presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-ministra alemã Angela Merkel. Durante o inverno, a cidade de Davos fica assim, coberta de neve. Tem árvore branquinha, chalé que parece de boneca. Lembra até cenário de filme, né? Mas são problemas reais que vão ser discutidos aqui, durante a 48ª edição do Fórum Econômico Mundial. O tema da conferência este ano é Criando um Futuro Compartilhado em um Mundo Fraturado. Uma mensagem que propõe menos protecionismo e isolamento e mais diálogo e cooperação entre os países. O presidente do fórum, Borg Brand, espera que os líderes possam conversar mais para encontrar soluções conjuntas para desafios em comum. O rombo da Previdência Social bateu um novo recorde no ano passado. Somado, o déficit das aposentadorias dos setores público e privado passou de 268 bilhões de reais. A reportagem é da Flávia Alvarenga. Enquanto a arrecadação se manteve estável nos últimos anos, os gastos com a Previdência cresceram em ritmo acelerado. O rombo no setor privado chegou a 182 bilhões de reais em 2017. O déficit no INSS cresceu 21% em relação ao ano anterior. Em 2016, o INSS pagou 29 milhões de aposentados e pensionistas. As contas do regime dos servidores da União, incluindo os militares, também fecharam no negativo, em 86 bilhões de reais. No ano anterior, o déficit foi de 77 bilhões e pagou menos de 1 milhão de beneficiários. Em 2018, a previsão é de que o déficit chegue a 192 bilhões de reais, isso só no regime geral do INSS.
O rombo na Previdência atingiu recorde em 2017, o que preocupa ainda mais o governo. Mas como reduzir esse buraco nas contas públicas? A prioridade da equipe econômica é a reforma da Previdência. Se for aprovada este ano, a expectativa é de que esse rombo diminua em cerca de 6 bilhões de reais. A proposta precisa do apoio de pelo menos 308 deputados. A votação está marcada para o dia 19 de fevereiro. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, reforçou que a proposta equipara as aposentadorias do setor público com o privado e que acaba com os privilégios, e disse que o país tem que enfrentar essa pauta o quanto antes. A reforma da Previdência é um grande desafio não só para o governo, para essa administração, mas para o país como um todo. A gente observa números do déficit da Previdência que vem crescendo num ritmo muito acentuado e uma Previdência muito desigual. Então é necessário fazer uma reforma da Previdência para quebrar privilégios, para dar tratamento iguais de modo igual e obter as economias por meio das pessoas de renda mais alta e preservar os benefícios das pessoas de renda mais baixa. Para a gente entender a proporção, colocar em termos relativos, o rombo da Previdência divulgado hoje é maior do que a soma do orçamento da União aprovado para 2018, que vai ser destinado para educação e para a saúde. Pois é, quando a gente soma educação e saúde e ainda assim dá menos do que o rombo da Previdência, tem alguma coisa errada, né? Nos Estados Unidos, o governo está paralisado desde sábado porque o Congresso não conseguiu chegar a um acordo para aprovar o orçamento. Então, a gente vai para lá, para Nova York, para falar com o nosso correspondente Tiago Eltz. Tiago, boa tarde para você. Explica para a gente o que atrapalha na vida das pessoas no dia a dia esse orçamento que não passa. Oi, boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Na verdade, o funcionalismo público para. São centenas de milhares de funcionários públicos que não estão trabalhando. Hoje é o primeiro dia útil, então o efeito nas repartições públicas começa a ser sentido hoje, mas no final de semana já teve um efeito bem importante, principalmente para turistas. Por causa dela ali atrás, ó, que hoje a gente está vendo aqui meio nesse dia nublado, a Estátua da Liberdade ficou fechada durante o final de semana, porque é o governo federal que administra parques e monumentos, e aí não tinha funcionário para administrar a Estátua da Liberdade. Ela foi fechada ontem. O governo estadual aqui acabou entrando em um acordo e vai pagar essa conta, são cerca de $65 mil por dia para manter a Estátua da Liberdade funcionando. Ela está aberta hoje para alívio dos turistas. O que está acontecendo aqui? O Congresso não chegou a um acordo para aprovar o orçamento. Aí desde sábado, na teoria, não tem mais dinheiro para pagar os funcionários, eles estão em casa em uma folga não remunerada. E a discussão no Congresso nem tem a ver com orçamento propriamente dito, mas tem a ver com imigrantes, com os dreamers, os chamados sonhadores, que são imigrantes que entraram aqui ilegalmente com os pais, quando eram crianças, acabaram crescendo aqui nos Estados Unidos. E o ex-presidente Barack Obama criou uma regra, uma proteção para essas pessoas, para elas não serem deportadas, para poderem estudar e trabalhar. Trump quer acabar com essa proteção e empurrou para o Congresso tomar uma decisão de o que fazer com essas quase 800 mil pessoas. Os democratas de oposição a Trump querem atrelar a aprovação do orçamento das contas do governo a uma decisão sobre os dreamers. Os republicanos não querem falar de imigração agora, querem resolver o orçamento para falar de imigração depois, e aí empacou tudo, não sai nenhuma decisão. Hoje ainda o Senado deve votar uma tentativa de remendo aí, uma extensão do orçamento atual por mais 3 semanas, para aí poder finalmente aprovar, tentar chegar a um acordo para aprovar o orçamento final e também para falar sobre imigração. Doni, Sandra. Ok, Thiago, o Trump está sofrendo exatamente o que o Obama já sofreu, né? Pois é, e é interessante a gente notar que o Senado tem 100 assentos, 51 são dos republicanos, Trump precisa de 60 votos, conseguiu na última votação, os 51 que são dos republicanos. Só dele. Nem mais um. A Turquia bombardeou pelo 3º dia seguido alvos curdos no norte da Síria. Segundo o porta-voz das forças democráticas sírias, que lutam contra o Estado Islâmico no país, 18 civis morreram, entre eles mulheres e crianças. Quem tem mais informações e explica um pouco desse complexo quebra-cabeças da região é o Pedro Vedova, em Londres. Oi, Pedro, boa tarde.
Boa tarde, Doni, Sandra, boa tarde para todo mundo. Olha, a gente já pode falar de uma nova frente de batalha na guerra síria. Jatos turcos bombardearam dezenas de alvos em Afrin, no norte do país, e o objetivo seria estabelecer uma zona de segurança de 30 quilômetros, mais ou menos, da fronteira turca. Essa ofensiva deixa a Turquia e Estados Unidos frente a frente porque a milícia curda, Unidade de Proteção Popular, recebe apoio do governo americano desde 2012. Os turcos têm medo de que os curdos da própria Turquia, da Síria, do Iraque, do Irã se juntem e acabem criando um novo país que já teria inclusive nome, o Kurdistão. Lembrando que a etnia curda que aparece nesses 4 países tem culturas e hábitos próprios, e essa milícia que foi alvo dos ataques turcos é ligada ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que luta há 3 décadas justamente pela independência curda. Os Estados Unidos já avisaram que essa intervenção militar não ajuda a proteger as fronteiras turcas, na verdade traz mais instabilidade à região, e o governo americano treinou essas milícias curdas, considera o grupo uma ferramenta importante no combate ao Estado Islâmico. As relações entre Estados Unidos e Turquia não estão nada bem, os 2 países vêm tendo mais problema desde que Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital israelense, e isso irritou muito o presidente turco Tayyip Erdogan. A Turquia é membro da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, e conseguiu o feito de desagradar Estados Unidos e Rússia com essa ofensiva. O governo russo teve que retirar militares que tinha posicionado em Afrin e vai exigir do Conselho de Segurança da ONU o fim desses ataques turcos. Doni. Obrigado, Pedro. Apesar da reaproximação das 2 Coreias nas últimas semanas por conta das Olimpíadas de Inverno, o Japão permanece em alerta. Tóquio fez hoje a primeira simulação de um possível ataque de míssil da Coreia do Norte. A reportagem é do correspondente Márcio Gomes. O local escolhido foi uma região de Tóquio com muito movimento, com parque de diversões e grandes prédios. O governo da capital quer preparar os moradores para o que fazer em caso de ataque norte-coreano. 2017 foi o ano com o maior número de lançamento de foguetes do ditador Kim Jong-un. Mais de 20, sendo que 2 passaram sobre o território japonês. O fato de os norte-coreanos terem voltado a conversar com os vizinhos do sul nas últimas semanas é visto com extrema desconfiança aqui no Japão. Os japoneses acreditam que isso não passa de uma charmosa ofensiva para disfarçar a manutenção do programa de armas da Coreia do Norte. Por isso, o treinamento desta segunda-feira. Eram mais de 200 voluntários reunidos num prédio do governo, como a senhora Kyoko, que quer aprender como agir, mas espera não ter que utilizar as lições da simulação. Às 10 horas da manhã, hora local, uma sirene avisou sobre o início do treinamento. Num ataque real, mensagens também serão enviadas para telefones celulares. A partir do momento que o míssil sair da Coreia do Norte, ele deverá levar 8 minutos para chegar ao Japão. Por isso, todos devem saber para onde ir. A recomendação mais comum é seguir para estações de metrô. Abrigos subterrâneos podem prevenir inclusive os efeitos de um ataque com armas químicas. O governo japonês já realizou quase 30 simulações desse tipo. Se a população daqui está pronta para enfrentar desastres naturais como terremotos, aprende que o perigo também pode vir das mãos do homem. O presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, anunciou hoje, como esperado, o nome do ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, para formar um novo governo na região autônoma. Puigdemont é fugitivo da justiça espanhola e está refugiado em Bruxelas desde que declarou a independência da Catalunha em outubro do ano passado. O Ministério Público espanhol pediu a reativação de um mandado internacional para prender Puigdemont, mas a justiça negou. De volta ao Brasil, quem foi a uma agência dos Correios hoje em Araguatins, no interior do Tocantins, ficou no meio de um tiroteio. Um policial ficou ferido e não corre risco de vida. As imagens do circuito interno mostram os 2 criminosos se passando por clientes até anunciarem o assalto. Um policial civil que esperava atendimento na agência reagiu. Na troca de tiros com um dos bandidos, ele foi baleado na perna. E a arma dele foi roubada durante a fuga dos ladrões. O policial ainda está sendo atendido, mas o quadro é considerado estável. Ninguém foi preso e os Correios ainda não se manifestaram. Neste ano em que 140 milhões de eleitores vão escolher o novo presidente do Brasil, o que você espera para o futuro? Conta pra gente. O repórter Ricardo Soares foi até Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, para explicar como você pode gravar a sua participação. Eu estou no pátio da Basílica de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté.
Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade gravando um vídeo no seu celular. Sempre de dia. Aí você vai pedir para um amigo seu que faça o vídeo para você, numa distância de 2 passos pequenos, mais ou menos 1 metro, com o celular deitado, na horizontal. E não esquece de ver se você e o local da sua cidade que escolheu estão aparecendo bem na tela do celular. É isso, você tem 15 segundos para dar seu recado. Comece dizendo seu nome e a cidade de onde você está falando. E aí é só você dizer para a gente, que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página na internet ou acessar o g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Se o dia estiver bonito aí na sua cidade, aproveita. Manda hoje. A seguir, aumenta o risco de uma explosão perigosa do vulcão Mayon, nas Filipinas. E o frio de quase 50 graus negativos na China. A gente volta já. As Filipinas aumentaram o nível de alerta para a possibilidade de uma grande explosão do vulcão Mayon. O nível de alerta passou de 3 para 4, quando o risco de uma explosão perigosa é iminente. Desde o dia 13 de janeiro, o vulcão Mayon aumentou a atividade e 40 mil moradores tiveram que sair da província de Albay, na região central do país. A área de perigo foi expandida para um raio de 8 quilômetros no entorno do vulcão. Todas as escolas estão fechadas e as companhias aéreas foram alertadas para manter distância do Mayon. A imagem é linda, mas também assustadora, né? No norte da China, uma onda de frio derrubou a temperatura, fez menos 45 graus na cidade de Genri, conhecida como o polo do frio da China. Poucos moradores tiveram coragem, de sair de casa e as ruas ficaram assim, vazias. Os motoristas tiveram que reduzir a velocidade. Em uma região mais remota ainda do país, os termômetros registraram menos 49 graus. Mas teve gente que se divertiu mesmo com esse super frio. E mostrou o que acontece com a água fervendo quando é jogada no ar gelado. Sensacional essa imagem. Outra imagem bonita. Bom. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde. Amanhã a gente se vê. Tchau. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. E com direito a banho de sol em horários diferentes. A única pessoa com quem ele poderá ter contato é com o advogado dele. E isso deve acontecer na próxima quinta-feira. Depois de 10 dias no isolamento, Guilherme vai passar para uma outra parte do presídio, onde estão presos como Alexandre Nardoni, que cumpre pena de 30 anos por matar a filha Isabela Nardoni, e Lindenberg Alves, condenado por sequestrar e matar a namorada Eloá. Aqui os presos podem trabalhar, participar de atividades culturais e ter acesso à biblioteca. Guilherme é acusado de matar o enteado Joaquim, de 3 anos, em 2013, no interior de São Paulo. Ele teria aplicado uma dose fatal de insulina no garoto, que era diabético, e depois jogado o corpo em um rio, na cidade de Ribeirão Preto. Guilherme chegou em Tremembé no sábado passado, em um carro da Polícia Federal. Ele já esteve preso na cidade entre 2014 e 2016, mas uma decisão da Justiça na época determinou que ele respondesse pelo crime em liberdade. Guilherme Longo fugiu do Brasil usando um nome falso e foi preso em Barcelona no ano passado. A extradição aconteceu na sexta-feira passada. O julgamento de Guilherme ainda não tem data para acontecer. A mãe de Joaquim, Natália Ponte, aguarda julgamento em liberdade. Ela também responde por homicídio, por ter sido omissa na segurança do filho. A Prefeitura de São Paulo decidiu antecipar o começo da vacinação fracionada contra a febre amarela para quinta-feira desta semana. Mas é bom lembrar que só deve tomar a vacina quem mora em áreas de risco. O repórter Jean Halpe ouviu pessoas que já tiveram a doença. Começou por uma febre alta e depois uma dor abdominal. E depois, diarreia e vômito. Primeiro dia, dor no corpo. Aí o segundo dia já não tem muita dor no corpo, mais febre mesmo. E aí já fui direto para o hospital e já fiquei na UTI, já fui direto para a UTI, já fiquei em coma e não me lembro mais de nada. Eu fiquei 7 dias na UTI, tomando os medicamentos, sangue, insulina, plaquetas. Lucas e Joselito conheceram a fase mais temida da doença e sobreviveram. Autoridades de saúde estimam que metade das pessoas infectadas com o vírus da febre amarela nem sabe que teve a doença. A outra metade apresenta sintomas de 3 a 6 dias depois de ser infectada. Febre, dor de cabeça, náusea, dor no corpo, mal-estar. Isso durante 3 dias. Depois vem a chamada fase da melhora. Para alguns, a doença acaba aí.
Mas para uma parte, ainda vem a fase mais grave. O paciente pode ter sangramento e icterícia, quando a pele fica amarelada. Nessa etapa, a doença já compromete o funcionamento de órgãos. O vírus saiu da corrente sanguínea desse paciente e ele vai para as vísceras. Ele pode ir para o fígado, para os rins, para o encéfalo, e o órgão predileto desse vírus do ponto de vista de ter lesão de células, destruição de células, é o fígado. Essa fase grave que evolui, infelizmente, rapidamente em alguns casos, para, de fato, uma hepatite fulminante, uma Os Estados Unidos já avisaram que essa intervenção militar não ajuda a proteger as fronteiras turcas, na verdade traz mais instabilidade à região, e o governo americano treinou essas milícias curdas, considera o grupo uma ferramenta importante no combate ao Estado Islâmico. As relações entre Estados Unidos e Turquia não estão nada bem, os dois países vêm tendo mais problema desde que Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital israelense, e isso irritou muito o presidente turco Tayyip Erdogan. A Turquia é membro da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, e conseguiu o feito de desagradar Estados Unidos e Rússia com essa ofensiva. O governo russo teve que retirar militares que tinha posicionado em Afrin e vai exigir do Conselho de Segurança da ONU o fim desses ataques turcos. Doni. Obrigado, Pedro. Apesar da reaproximação das duas Coreias nas últimas semanas por conta das Olimpíadas de Inverno, o Japão permanece em alerta. Tóquio fez hoje a primeira simulação de um possível ataque de míssil da Coreia do Norte. A reportagem é do correspondente Márcio Gomes. O local escolhido foi uma região de Tóquio com muito movimento, com parque de diversões e grandes prédios. O governo da capital quer preparar os moradores para o que fazer em caso de ataque norte-coreano. 2017 foi o ano com o maior número de lançamento de foguetes do ditador Kim Jong-un. Mais de 20, sendo que 2 passaram sobre o território japonês. O fato de os norte-coreanos terem voltado a conversar com os vizinhos do sul nas últimas semanas é visto com extrema desconfiança aqui no Japão. Os japoneses acreditam que isso não passa de uma charmosa ofensiva para disfarçar a manutenção do programa de armas da Coreia do Norte. Por isso, o treinamento desta segunda-feira. Eram mais de 200 voluntários reunidos num prédio do governo, como a senhora Kyoko, que quer aprender como agir, mas espera não ter que utilizar as lições da simulação. Às 10 horas da manhã, hora local, uma sirene avisou sobre o início do treinamento. Num ataque real, mensagens também serão enviadas para telefones celulares. A partir do momento que o míssil sair da Coreia do Norte, ele deverá levar 8 minutos para chegar ao Japão. Por isso, todos devem saber para onde ir. A recomendação mais comum é seguir para estações de metrô. Abrigos subterrâneos podem prevenir inclusive os efeitos de um ataque com armas químicas. O governo japonês já realizou quase 30 simulações desse tipo. Se a população daqui está pronta para enfrentar desastres naturais como terremotos, aprende que o perigo também pode vir das mãos do homem. O presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, anunciou hoje, como esperado, o nome do ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, para formar um novo governo na região autônoma. Puigdemont é fugitivo da justiça espanhola e está refugiado em Bruxelas desde que declarou a independência da Catalunha. Atual por mais 3 semanas, para aí poder finalmente tentar chegar a um acordo para aprovar o orçamento final e também para falar sobre imigração. Doni, Sandra. Ok, Thiago, o Trump está sofrendo exatamente o que o Obama já sofreu, né? Pois é, e é interessante a gente notar que o Senado tem 100 assentos, 51 são dos republicanos, Trump precisa de 60 votos, conseguiu na última votação, os 51 que são dos republicanos. Só dele. Nem mais um. A Turquia bombardeou pelo 3º dia seguido alvos curdos no norte da Síria. Segundo o porta-voz das Forças Democráticas Sírias, que lutam contra o Estado Islâmico no país, 18 civis morreram, entre eles mulheres e crianças. Quem tem mais informações e explica um pouco desse complexo quebra-cabeças da região é o Pedro Vedova, em Londres. Oi, Pedro, boa tarde. Boa tarde, Doni, Sandra, boa tarde para todo mundo. Olha, a gente já pode falar de uma nova frente de batalha na guerra síria. Jatos turcos bombardearam dezenas de alvos em Afrin, no norte do país, e o objetivo seria estabelecer uma zona de segurança de 30 quilômetros, mais ou menos, da fronteira turca. Essa ofensiva deixa a Turquia e Estados Unidos frente a frente porque a milícia curda, Unidade de Proteção Popular, recebe apoio do governo americano desde 2012. Os turcos têm medo de que os curdos da própria Turquia, da Síria, do Iraque, do Irã se juntem e acabem criando um novo
país que já teria inclusive nome, o Kurdistão. Lembrando que a etnia curda, que aparece nesses 4 países, tem culturas e hábitos próprios, e essa milícia, que foi alvo dos ataques turcos, é ligada ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que luta há 3 décadas justamente pela independência curda. Os Estados Unidos já avisaram que essa intervenção militar não ajuda a proteger as fronteiras turcas, na verdade traz mais instabilidade à região, e o governo americano treinou essas milícias curdas, considera o grupo uma ferramenta importante no combate ao Estado Islâmico. As relações entre Estados Unidos e Turquia não estão nada bem, os 2 países vêm tendo mais problema desde que Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital israelense, e isso irritou muito o presidente turco Tayyip Erdogan. A Turquia é membro da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, e conseguiu o feito de desagradar Estados Unidos e Rússia com essa ofensiva. O governo russo teve que retirar militares que tinha posicionado em Afrin e vai exigir do Conselho de Segurança da ONU o fim desses ataques turcos. Doni. Obrigado, Pedro. Apesar da reaproximação das 2 Coreias nas últimas semanas por conta das Olimpíadas de Inverno, o Japão permanece em alerta. Tóquio fez hoje a primeira simulação de um possível ataque de míssil da Coreia do Norte. A reportagem é do correspondente Márcio Gomes. O local escolhido foi uma região de Tóquio com muito movimento, com parque de diversões e grandes prédios. O governo da capital quer preparar os moradores para o que fazer em caso de ataque norte-coreano. 2017 foi o ano com o maior número de lançamento de foguetes do ditador Kim Jong-un. Mais de 20, sendo que 2... Brasília também sem chuva, Salvador com chuva e Recife também. Lembrando que o tempo está mais instável no Recife, mas tanto Salvador quanto Recife é pouca chuva. Helena, para amanhã tem algum aviso? Temos vários avisos de temporais, inclusive, verão, né? Então, eles continuam pegando aqui toda essa faixa, olha, região norte, avançando aqui por Maranhão, até o norte da região nordeste, até o Rio Grande do Norte. Risco de temporal aqui no sudeste, pegando zona da Mata Mineira, sul de Minas, região serrana do Rio de Janeiro, grande parte aqui de São Paulo, inclusive capital paulista, avançando por Curitiba, Vale do Itajaí e grande parte do Rio Grande do Sul. Perigo nessa área aqui, olha, chuva volumosa na região de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Tá certo. Valeu, obrigado. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Até. Em Belo Horizonte, a Polícia Civil está investigando o afogamento de 2 meninas primas na piscina de um clube particular. A reportagem é da Aline Aguiar. As crianças estavam com a família no Arena Clube Matos, na região oeste de Belo Horizonte. Alice tinha 3 anos e Heloísa 4. O pai de Alice, muito emocionado, contou que as 2 estavam brincando na piscina para bebês e, sem que ninguém visse, elas pularam numa outra maior. Todo mundo preocupado em juntar as coisas para ir embora, peguei a toalhinha dela e fui procurar ela, questão de minutos. A Vanderlúcia mora ao lado do clube. Foi a família dela que socorreu as meninas. Na hora que pegou a primeira menina e pôs dentro do carro, que ele estava saindo, aí o pai da menina já veio com a outra. As crianças foram levadas para o batalhão da Polícia Militar, perto do clube, onde o SAMU fez o atendimento. Mas elas não resistiram e morreram. As famílias contaram que o clube não tinha salva-vidas. Belo Horizonte tem uma lei de 8 anos atrás que obriga os locais com piscina pública ou coletiva a terem salva-vidas credenciados e treinados para técnicas de salvamento, como resgate e primeiros socorros. Mas, segundo a Prefeitura, a lei não foi regulamentada até hoje e, por isso, não tem fiscalização. A Prefeitura não informou se o clube tem alvará de funcionamento. O clube hoje estava fechado. Ninguém foi encontrado no local. A polícia informou que uma perícia ainda vai ser feita na piscina. Por telefone, nós também não encontramos os donos do Arena Clube Matos ou alguém que pudesse falar pelo clube. A polícia abriu um novo inquérito para investigar se houve falsidade ideológica do motorista que atropelou 18 pessoas em Copacabana e matou um bebê na última quinta-feira e omitiu do Detran que tinha epilepsia. Antônio Anaquim gravou um vídeo para o Fantástico. Eu tive uma ausência. Você fica completamente congelado, se contorce um pouco para o lado. Têm medo de que os curdos da própria Turquia, da Síria, do Iraque, do Irã se juntem e acabem criando um novo país que já teria inclusive nome, o Kurdistão.
Lembrando que a etnia curda, que aparece nesses 4 países, tem culturas e hábitos próprios, e essa milícia, que foi alvo dos ataques turcos, é ligada ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que luta há 3 décadas justamente pela independência curda. Os Estados Unidos já avisaram que essa intervenção militar não ajuda a proteger as fronteiras turcas, na verdade traz mais instabilidade à região, e o governo americano treinou essas milícias curdas, considera o grupo uma ferramenta importante no combate ao Estado Islâmico. As relações entre Estados Unidos e Turquia não estão nada bem, os 2 países vêm tendo mais problema desde que Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital israelense, e isso irritou muito o presidente turco Tayyip Erdogan. A Turquia é membro da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, e conseguiu o feito de desagradar Estados Unidos e Rússia com essa ofensiva. O governo russo teve que retirar militares que tinha posicionado em Afrin e vai exigir do Conselho de Segurança da ONU o fim desses ataques turcos. Doni. Obrigado, Pedro. Apesar da reaproximação das 2 Coreias nas últimas semanas por conta das Olimpíadas de Inverno, o Japão permanece em alerta. Tóquio fez hoje a primeira simulação de um possível ataque de míssil da Coreia do Norte. A reportagem é do correspondente Márcio Gomes. O local escolhido foi uma região de Tóquio com muito movimento, com parque de diversões e grandes prédios. O governo da capital quer preparar os moradores para o que fazer em caso de ataque norte-coreano. 2017 foi o ano com maior número de lançamento de foguetes do ditador Kim Jong-un. Mais de 20, sendo que 2 passaram sobre o território japonês. O fato de os norte-coreanos terem voltado a conversar com os vizinhos do sul nas últimas semanas é visto com extrema desconfiança aqui no Japão. Os japoneses acreditam que isso não passa de uma charmosa ofensiva para disfarçar a manutenção do programa de armas da Coreia do Norte. Por isso, o treinamento desta segunda-feira. Eram mais de 200 voluntários reunidos num prédio do governo, como a senhora Kyoko, que quer aprender como agir, mas espera não ter que utilizar as lições da simulação. Às 10 horas da manhã, hora local, uma sirene avisou sobre o início do treinamento. Num ataque real, mensagens também serão enviadas para telefones celulares. A partir do momento que o míssil sair da Coreia do Norte, ele deverá levar 8 minutos para chegar ao Japão. Por isso, todos devem saber para onde ir. A recomendação mais comum é seguir para estações de metrô. Abrigos subterrâneos podem prevenir inclusive os efeitos de um ataque com armas químicas. O governo japonês já realizou quase 30 simulações desse tipo. Se a população daqui está pronta para enfrentar desastres naturais como terremotos, o russo teve que retirar militares que tinha posicionado em Afrin e vai exigir do Conselho de Segurança da ONU o fim desses ataques turcos. Doni. Obrigado, Pedro. Apesar da reaproximação das 2 Coreias nas últimas semanas por conta das Olimpíadas de Inverno, o Japão permanece em alerta. Tóquio fez hoje a primeira simulação de um possível ataque de míssil da Coreia do Norte. A reportagem é do correspondente Márcio Gomes. O local escolhido foi uma região de Tóquio com muito movimento, com parque de diversões e grandes prédios. O governo da capital quer preparar os moradores para o que fazer em caso de ataque norte-coreano. 2017 foi o ano com maior número de lançamento de foguetes do ditador Kim Jong-un. Mais de 20, sendo que 2 passaram sobre o território japonês. O fato de os norte-coreanos terem voltado a conversar com os vizinhos do sul nas últimas semanas é visto com extrema desconfiança aqui no Japão. Os japoneses acreditam que isso não passa de uma charmosa ofensiva para disfarçar a manutenção do programa de armas da Coreia do Norte. Por isso, o treinamento desta segunda-feira. Eram mais de 200 voluntários reunidos num prédio do governo, como a senhora Kyoko, que quer aprender como agir, mas espera não ter que utilizar as lições da simulação. Às 10 horas da manhã, hora local, uma sirene avisou sobre o início do treinamento. Num ataque real, mensagens também serão enviadas para telefones celulares. A partir do momento que o míssil sair da Coreia do Norte, ele deverá levar 8 minutos para chegar ao Japão. Por isso, todos devem saber para onde ir. A recomendação mais comum é seguir para estações de metrô. Abrigos subterrâneos podem prevenir inclusive os efeitos de um ataque com armas químicas. O governo japonês já realizou quase 30 simulações desse tipo. Se a população daqui está pronta para enfrentar desastres naturais como terremotos, aprende que o perigo também pode vir das mãos do homem.
O presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, anunciou hoje, como esperado, o nome do ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, para formar um novo governo na região autônoma. Puigdemont é fugitivo da justiça espanhola e está refugiado em Bruxelas desde que declarou a independência da Catalunha em outubro do ano passado. O Ministério Público espanhol pediu a reativação de um mandado internacional para prender Puigdemont, mas a justiça negou. De volta ao Brasil, quem foi a uma agência dos Correios hoje em Araguatins, no interior do Tocantins, ficou no meio de um tiroteio. Um policial ficou ferido e não corre risco de vida. As imagens do circuito interno mostram os dois criminosos se passando por clientes até anunciarem o assalto. Um policial civil que esperava atendimento na agência reagiu na troca de tiros com um dos bandidos. Desde sábado, na teoria, não tem mais dinheiro para pagar os funcionários, eles estão em casa em uma folga não remunerada. E a discussão no Congresso nem tem a ver com orçamento propriamente dito, mas tem a ver com imigrantes, com os dreamers, os chamados sonhadores, que são imigrantes que entraram aqui legalmente com os pais quando eram crianças, acabaram crescendo aqui nos Estados Unidos, e o ex-presidente Barack Obama criou uma regra, uma proteção para essas pessoas, para elas não serem deportadas, para poderem estudar e trabalhar. Trump quer acabar com essa proteção e empurrou para o Congresso tomar uma decisão de o que fazer com essas quase 800 mil pessoas. Os democratas de oposição a Trump querem atrelar a aprovação do orçamento das contas do governo a uma decisão sobre os dreamers. Os republicanos não querem falar de imigração agora, querem resolver o orçamento para falar de imigração depois, e aí empacou tudo, não sai nenhuma decisão. Hoje ainda o Senado deve votar uma tentativa de remendo aí, uma extensão do orçamento atual por mais 3 semanas, para aí poder finalmente aprovar, tentar chegar a um acordo para aprovar o orçamento final e também para falar sobre imigração. Doni, Sandra. Ok, Thiago, o Trump está sofrendo exatamente o que o Obama já sofreu, né? Pois é, e é interessante a gente notar que o Senado tem 100 assentos, 51 são dos republicanos, Trump precisa de 60 votos, conseguiu na última votação, os 51 que são dos republicanos. Só dele. Nem mais um. A Turquia bombardeou pelo 3º dia seguido alvos curdos no norte da Síria. Segundo o porta-voz das Forças Democráticas Sírias, que lutam contra o Estado Islâmico no país, 18 civis morreram, entre eles mulheres e crianças. Quem tem mais informações e explica um pouco desse complexo quebra-cabeças da região é o Pedro Vedova, em Londres. Oi, Pedro, boa tarde. Boa tarde, Doni, Sandra, boa tarde para todo mundo. Olha, a gente já pode falar de uma nova frente de batalha na guerra síria. Jatos turcos bombardearam dezenas de alvos em Afrin, no norte do país, e o objetivo seria estabelecer uma zona de segurança de 30 quilômetros, mais ou menos, da fronteira turca. Essa ofensiva deixa a Turquia e os Estados Unidos frente a frente porque a milícia curda, Unidade de Proteção Popular, recebe apoio do governo americano desde 2012. Os turcos têm medo de que os curdos da própria Turquia, da Síria, do Iraque, do Irã se juntem e acabem criando um novo país que já teria inclusive nome, o Kurdistão. Lembrando que a etnia curda, que aparece nesses 4 países, tem culturas e hábitos próprios, e essa milícia, que foi alvo dos ataques turcos, é ligada ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que luta há 3 décadas justamente pela independência curda. Os Estados Unidos já avisaram que essa intervenção militar não ajuda a proteger as fronteiras turcas, na verdade traz mais instabilidade à região, e o governo americano treinou essas milícias curdas, considera o grupo uma ferramenta importante no combate ao Estado Islâmico. As relações entre Estados Unidos e Turquia não estão nada bem, os dois países vêm tendo mais problema desde que Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital israelense, e isso irritou. E líderes políticos do mundo estão lá reunidos em Davos, na Suíça. A reportagem é da correspondente Bianca Rotier. A neve não para de cair há 2 dias, mas o clima só esquenta. Este ano, o número de chefes de Estado e de governo é recorde, 70. Entre eles, o presidente Michel Temer, que vai tentar resgatar a confiança de investidores na economia brasileira. Mas a maior expectativa é para a participação de Donald Trump. O último presidente americano a vir a Davos foi Bill Clinton, há 18 anos. Se Trump vai trazer a mensagem America First, Estados Unidos em primeiro lugar, do outro lado estarão líderes comprometidos com o multilateralismo, como o presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-ministra alemã Angela Merkel. Durante o inverno, a cidade de Davos fica assim,
coberta de neve. Tem árvore branquinha, chalé que parece de boneca. Lembra até cenário de filme, né? Mas são problemas reais que vão ser discutidos aqui durante a 48ª edição do Fórum Econômico Mundial. O tema da conferência este ano é Criando um Futuro Compartilhado em um Mundo Fraturado. Uma mensagem que propõe menos protecionismo e isolamento e mais diálogo e cooperação entre os países. O presidente do fórum, Borg Brand, espera que os líderes possam conversar mais para encontrar soluções conjuntas para desafios em comum. O rombo da Previdência Social bateu um novo recorde no ano passado. Somado, o déficit das aposentadorias dos setores público e privado passou de 268 bilhões de reais. A reportagem é da Flávia Alvarenga. Enquanto a arrecadação se manteve estável nos últimos anos, os gastos com a Previdência cresceram em ritmo acelerado. O rombo no setor privado chegou a 182 bilhões de reais em 2017. O déficit no INSS cresceu 21% em relação ao ano anterior. Em 2016, o INSS pagou 29 milhões de aposentados e pensionistas. As contas do regime dos servidores da União, incluindo os militares, também fecharam no negativo, em 86 bilhões de reais. No ano anterior, o déficit foi de 77 bilhões e pagou menos de 1 milhão de beneficiários. Em 2018, a previsão é de que o déficit chegue a 192 bilhões de reais, isso só no regime geral do INSS. O rombo na Previdência atingiu recorde em 2017, o que preocupa ainda mais o governo. Mas como reduzir esse buraco nas contas públicas? A prioridade da equipe econômica é a reforma